Então vamos para umas questõezinhas de física hoje, né? E depois, como eu disse, você estará na aula de português com a professora Daniele Barros. Então olha aí na telinha aí, por favor. Primeira questãozinha aí de física, ó. A figura representa esquematicamente a trajetória de um feixe de luz branca atravessando uma gota de água. É dessa forma que se origina o arco-íris. Então, como você não está com a questão hoje, e essa aula só vai para a internet daqui uns 3 dias, vamos reler aqui a questão, tá certo? Ó, a figura representa esquematicamente a trajetória de um feixe de luz branca, ó, luz branca, tá? Atravessando uma gota de água. É dessa forma que se origina o arco-íris. Então, falou aqui em luz branca, né? O vestibulando sabe que aqui contém todas as cores, né? Por convenção, a gente usa mais aquelas cores do arco-íris, lá do violeta, azul, até o vermelho, tá certo? Então, quando fala em luz branca, é porque nós temos ali, na verdade, todas as cores, beleza? Então, vamos ver a figura aí. Tá aqui a figura, ó. Vem o raio de luz, vocês estão vendo aqui, ó. Entrou aqui nessa gota d'água, vocês estão vendo bem direitinho aí na figura, a gota d'água. Entrou aqui nesse ponto 1, tá certo? E dentro da gota d'água ela teve esse comportamento, ó. E depois retornou para o ar livre, ó. Retornou aqui, né? Veio um feixe de luz branca e aqui, ó, já saiu 2 feixes de luz, ok? Então, vamos ver o que é que o problema pergunta. Que fenômenos ópticos ocorrem nos pontos 1, 2 e 3. Então, repetindo, que fenômenos ópticos ocorrem nos pontos 1, 2 e 3. Então, vamos voltar à figura. Então, a luz vinha aqui no ar, tá certo? A luz solar vinha aqui no ar, entrou nessa gota d'água, azul, tá aqui a gota d'água, ó, tá certo? A gota. Entrou aqui nesse ponto 1, tem o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 2, todo vestibulando, olhando logo o ponto 2, ó, ele vai ver que ocorreu o que no ponto 2? Reflexão. A luz bateu e voltou. Então, aqui no ponto 2, eu sei que houve reflexão. A luz bateu e continuou na mesma, estava dentro da gota d'água e continuou dentro da gota d'água. Então, continuou no mesmo meio, só bateu e voltou. Quando bate e volta, continuando no mesmo meio, tá? Então, nós temos reflexão. Observe que no ponto 1 eu tinha a luz branca composta, ela estava inteira. No ponto 1, o que foi que aconteceu? Quando passou do ponto 1 para o ponto 2, mudou de meio, saiu do ar e entrou na água, na gota d'água, entrou na água. E nós sabemos que em cada meio, o que é que ocorre? Vai ocorrer uma dispersão da luz, porque para cada frequência, tá certo? A luz vermelha tem uma frequência, a luz verde tem outra frequência, a luz azul tem outra frequência. Então, para cada frequência de cores, nós temos aqui uma mudança aqui no índice de refração. Para cada frequência, o índice de refração da água tem um valor, por isso que ocorre a dispersão. Já no ar, não. Ó. No ar, eles todos vêm aqui, está tudo tranquilo. Quando essa luz branca, lembre-se que a luz branca, como eu falei no início, ela é formada por várias cores. Quando ela passou do ar para a água, mudou de meio, ocorreu essa mudança de meio, então a luz branca nesse ponto 1 ela foi separada. Se ela foi separada, ocorreu o quê? Uma dispersão. Então no ponto 1 ocorreu uma dispersão. No ponto 2 a luz bateu na água e voltou na água, né, na gota d'água. Então continua sendo aí reflexão. E no ponto 3, ela mudou da água para o ar de novo, ela voltou aqui para o ar. Então houve uma refração. Então, qual seria a resposta? No ponto 1, a luz branca separou, tá certo? Então ocorreu a dispersão. No ponto 2, a luz já estava na água, bateu e voltou dentro da gota d'água, então só bateu e voltou, então reflexão. E no ponto 3, ela passa da água para o ar, então mudou o meio, se mudou o meio será refração. Então ele perguntou, que fenômenos ópticos ocorrem nos pontos 1, 2 e 3? Aí olha a nossa resposta. No ponto 1, dispersão, a luz branca foi separada, formando o arco-íris. O ponto 2, reflexão, bateu e voltou. E no ponto 3, refração, ok? Repetindo, ó, voltando aqui para a questão, tá certo? Vocês estão olhando aí direitinho a questão.
vocês estão observando que a luz vinha aqui no ar, entrou aqui na gota d'água, tá certo? Quando entrou na gota d'água, a luz do sol que vinha, que a gente chama luz branca, que tem todas as cores, a luz do sol se separou em dois feixes, então houve uma dispersão aqui no ponto 1. No ponto 2, ela estava dentro da gota d'água, bateu e voltou, então continua dentro da gota d'água, no mesmo meio, bate e volta, então aqui no ponto 2 só bateu e voltou, reflexão, tá certo? E no ponto 3 ela sai da água e retorna ao ar, então mudou de meio, refração. Então, resposta, que fenômeno óptico ocorre nos pontos 1, 2 e 3? Dispersão, reflexão e refração. Vamos para a letra B, olha a pergunta aí da letra B. Em que ponto ou pontos a luz branca se decompõe e por que isso ocorre? Então, repetindo a letra B. Em que ponto ou pontos a luz branca se decompõe e por que isso ocorre? Tá certo? Então, vocês olhando aí, a resposta que a gente já comentou aqui para vocês, a dispersão ocorre no ponto 1. Tá certo? A causa da dispersão é o fato de o índice de refração absoluto da água ser diferente para cada frequência de luz, o que acarreta desvios diferentes. Ok, vestibulando? Então eu vou repetir e vou voltar lá para a figura, ó, respondendo a letra B. A dispersão ocorre no ponto 1. Lembre-se lá no ponto 1, retornando a figura, ó, no ponto 1, vinha a luz do sol, quando entrou no ponto 1, ela separou em dois feixes. Então, houve uma dispersão. Ocorre no ponto 1. A causa da dispersão é o fato de o índice de refração da água ser diferente para cada frequência da luz, o que acarreta desvios diferentes. Então, ó, no ponto 1, como aqui é a água, é uma gota d'água, esse meio azul é a água, então o índice de refração da água, ela é diferente. Para a luz azul, ela tem um valor, para a luz verde, ela tem outro. Se ela tem índice de refração diferente para cada luz, então cada um vai ter sua trajetória diferente. Então, ó, para cá, vestibulando, para cá, ó, se perguntar por que a luz que vinha no ar pegou uma gota da chuva e houve a dispersão, formando assim o arco-íris. Por quê? Porque quando a luz entra na água, o índice de refração da água, ele muda para cada cor, para cada frequência, tá certo? Então a luz vermelha vai ter um desvio, a luz azul tem outro desvio, tá? Porque quem provoca esse desvio, a trajetória, é o índice de refração. E na água, ela não só tem um índice de refração. Para cada cor da luz, ou seja, para cada frequência que existe ali, o vermelho, a luz vermelha é uma carga elétrica lá, se move numa certa frequência, gera a luz vermelha. A luz azul é uma carga em movimento, já é um movimento diferente, gera uma outra frequência. Então, cada cor tem sua própria frequência. Se cada cor tem sua própria frequência, quando ela vem a luz branca do sol, como vem agora a luz branca do sol, quando ela entra na água, cada um vai ter uma separação, vai ter uma trajetória diferente, por isso que ocorre a dispersão da luz. Quando a luz solar entra numa gota de água da chuva, ocorre a dispersão, formando ali o arco-íris, a separação das cores. Por quê? Porque o índice de refração da água, para cada cor, é um valor, é um número diferente. Se é um número diferente, vocês sabem que quando você está no meio, vai ocorrer então desvios diferentes, ok? Então, voltando lá à pergunta, ó, na telinha, em que pontos a luz branca se decompõe? Então, se decompõe no ponto 1, nesse caso aqui decompôs em duas cores, tá? Beleza? Para facilitar, ele botou só duas cores. A causa da dispersão, não esqueça isso, principalmente o pessoal de biométrica e tecnológica. A causa da dispersão é o fato de o índice de refração da água ser diferente para cada frequência de luz. Então, memorize isso. O que explica a dispersão e o que explica a formação do arco-íris é exatamente que o índice de refração absoluto da água
ser diferente para cada frequência de luz, o que acarreta desvios diferentes. Por isso que chega lá a luz branca, ó, botando aqui, ó, e ela quando entra na água, ela se separa em vários, vão ter desvios diferentes, formando assim o arco-íris. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Então, essa parte aí de dispersão, vocês entenderam bem direitinho. Vem a luz branca, todas as cores juntas, quando entra na gota de água, mudou do meio, vinha do ar, entrou na água. Quando entra na água, a luz branca se decompõe, ela separa-se em várias cores, tá certo? Por quê? Porque o índice de refração da água, para cada cor, que cada cor tem uma frequência, para cada cor ele tem um valor diferente. Se tem um valor diferente, vai ocorrer ali caminhos diferentes, desvios diferentes para cada cor, tá? E aí ocorre a dispersão da luz, beleza? Se o índice de refração da água fosse o mesmo para todas as cores, não ocorria separação, continuava o feixe de luz branca junto, todas as cores juntas, percorrendo o mesmo caminho. Mas quando entra na gotinha de água da chuva, como a água ali é aquele meio, a água, para cada frequência vai... para cada frequência ou para cada cor, a mesma coisa, cada cor tem sua própria frequência. Então, para cada cor vai ter um caminho diferente, então elas vão se separar, ocorrendo o fenômeno da dispersão. Beleza? Agora nós vamos fazer uma questãozinha ligado à parte de eco, tá certo? Que sempre gosta de vir no vestibular, e nós vamos ver a parte teórica, qual é o fenômeno óptico que origina o eco e também saber a partir de que distância ocorre o eco. Às vezes a gente escuta o eco, às vezes não escuta. Então nós vamos tentar explicar para vocês nessa aulinha aqui de óptica, tá certo? O que é que ocorre. Beleza, vestibulando? Então olha aí na telinha a nossa próxima questão. Em determinadas condições, pode-se ouvir o eco de um som. O fenômeno acústico que explica o eco é... Então vamos repetir. Em determinadas condições, pode-se ouvir o eco de um som. O fenômeno acústico que explica o eco é. Então não esqueça que o eco é a reflexão. O eco está lá uma parede, simplesmente o som bate e volta, ok? Eu fiz até uma figurinha aqui para vocês, ó. Tá aí o eco, ó. A menina grita, aí a onda sonora vai, bate e volta. Então o eco é simplesmente uma reflexão, beleza? Então repetindo a questão, em determinadas condições pode-se ouvir o eco. Se pode-se ouvir o eco de um som, o fenômeno acústico que explica o eco é a reflexão. Bem simples, o som bate e volta. Ei, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. E se viesse alguma coisa se referindo à reverberação? Então reverberação é o que está ocorrendo aqui, por exemplo. Eu estou falando aqui nos estúdios aqui na TV União e nós estamos aqui com a parede aproximadamente 4 metros. Então o meu som bate na parede e volta. Toda vez que a gente fala num local, a onda sonora vai, bate na parede, vem o fenômeno da reflexão e volta. Quando ela volta, como aqui a distância é pouca, não dá tempo do nosso órgão, né, responsável pela nossa acústica, tá certo? De ele separar o som que saiu para o som que chegou. Então, quando eu digo, Luiz Carlos, aí como a parede está muito próxima, o meu som bate na parede e volta e o meu aparelho auditivo ele não consegue separar o meu som que saiu do meu som que chegou, porque é muito rápido. Então, a gente não consegue perceber o eco. Mas ocorreu a reflexão, o meu som bateu na parede e voltou. Se bateu na parede e voltou, era para ser eco. Só que, como o meu aparelho auditivo, o nosso órgão, a gente não consegue separar o som que saiu do som que chegou, a gente sabe que ele voltou, mas a gente leva um certo tempo para poder, na verdade, em torno de 0,1 segundo para poder separar o som que saiu do som que chegou. Como a parede aqui está muito próxima, a palavra que eu falo bate e volta tão rápido que o meu aparelho auditivo não consegue diferenciar o som. Se não consegue diferenciar o som, então o som voltou, mas não deu para eu diferenciar, então não deu para eu perceber que é o eco. Então, nesse caso, vai ser só reverberação, porque eu estou falando, o som está voltando e é tão pequeno que os dois
chegam bem próximo aqui no meu vídeo, eu não consigo separar o primeiro do segundo. Se eu conseguisse separar, se essa parede tivesse uma distância maior, então era eu dando aula aqui, Luiz Carlos, e vinha o eco, batia e voltava e dizia, Luiz Carlos, de novo, tá certo? Então, quando nós vamos calcular essa distância, mas quando a distância é menor, que não dá para separar, nós temos a reverberação.